Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Uma alegria para todos nós nos acordarmos e logo pela manhã permitir que o nosso pensamento se volte para Deus, reconhecendo que Ele ouve as nossas orações, está ao nosso lado, aonde nós estivermos nesse momento, e entregamos a nossa vida nas suas mãos para que nós possamos ser um vaso nas mãos do Criador. Tendo a certeza que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor, nos livram de todos os males e nos concede a vitória. Muito bom dia, que a graça e a bênção do Senhor nessa manhã repouse sobre você e sobre toda a sua família. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 37, o versículo 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Quem de nós não enfrenta problemas e lutas no decorrer da vida? Todos nós, em algum momento, já nos deparamos com alguma dificuldade que começamos a imaginar qual será a saída, qual será a solução, por onde nós devemos caminhar. Todos nós, em algum momento, já recebemos uma notícia de um parente que estava enfermo e de repente chegou até a morte, ou recebemos um diagnóstico que nos deixou preocupado e o nosso coração se angustiou. A quem recorrer nesse momento? Onde encontrar a solução? Ezequias estava vivendo momentos difíceis. O rei da Síria lhe ameaçava tirar-lhe do trono e tomar todo o seu reino, mas nesse momento o rei Ezequias se refugia no Senhor, encontra auxílio em Deus, era a sua única salvaguarda, não havia mais ninguém que pudesse lhe socorrer, somente Deus poderia ser o seu alto auxílio. Era por isso que nesse instante eles estavam agora fazendo uma análise de coração. Cerca de 45 quilômetros de onde estava a cidade que o rei Ezequias governava, onde ele era rei, o rei Sanaqueribe tinha tomado Laquis, muito próximo a ele. Depois de ter conquistado Laquis, as ameaças agora se voltavam para a cidade onde o rei Ezequias governava. O rei Ezequias estava vivendo momentos difíceis. O que fazer com a sua vida? Como administrar uma cidade diante das ameaças de um rei mais poderoso da sua época? Era Sanaqueribe. Todo o seu exército estava extremamente bem equipado e preparado, hábil para vencer todos os seus adversários. A quem recorrer Ezequias nesse momento? Se Deus não viesse em favor do rei Ezequias e da sua cidade, toda Judá seria destruída, todo o povo de Deus seria morto, a cidade seria queimada, e a promessa futura do Filho de Deus, nascer da linhagem de Davi, da tribo de Judá, cairia por terra. Deus, então, nesse momento, era a única salvaguarda, era a única solução para a tribo de Judá. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a notícia de que Sanaqueribe iria invadir Judá estremeceu a toda a tribo. Toda a nação estava assustada, inclusive o rei. Os assírios eram extremamente cruéis, violentos, violentavam as mulheres, matavam as crianças, não sobrava nenhum homem para que no futuro pudesse se vingar do mal dos seus adversários. A Síria estava vivendo no auge do seu poder. Os seus soldados estavam extremamente preparados, habilitados para poder vencer todos os seus adversários. Nesse momento, os assírios ameaçavam Judá como se um homem violento estivesse agora ameaçando uma virgem indefesa, uma senhora incapaz de se defender. Sanaqueribe queria humilhar a Judá, Sanaqueribe queria destruir a Judá, queria mostrar para todo mundo que o Deus de Israel era incapaz de conseguir resisti-lo. Mas nesse momento Judá escolhe confiar no Senhor, escolhe depender de Deus, escolhe esperar na promessa do Senhor. E ela se tornou vitoriosa. Ezequias e toda a tribo de Judá recebeu um sinal de Deus de que Deus lutaria ao lado deles. Se eles se mantivessem confiantes no braço do Senhor, eles não passariam fome, eles não passariam dificuldades. Embora estivessem vivendo momentos difíceis, mas Deus seria o seu auxílio, Deus seria a sua esperança, Deus encontraria uma saída para as dificuldades que eles estavam passando.
Só dependeria daquele povo manter-se seguro nos braços do Senhor, confiante em Deus, e eles alcançariam a vitória. Os soldados de Sanaqueribe já estavam formando o cerco, eles estavam fora da cidade. Toda a Judá estava completamente cercada. Os soldados da Síria estavam completamente armados e esperando apenas a ordem do seu rei para atacar a cidade de Judá. Seria o momento onde eles sairiam vitoriosos, era esse o pensamento. Seria o momento onde eles iriam destruir toda uma cidade que não tinha arma suficiente para vencer o seu adversário. Mas eles não sabiam que quem, na verdade, lutaria a batalha do povo de Deus não seriam os soldados, mas seria o próprio Deus que defenderia o seu povo. Como nós podemos observar no versículo 14, no versículo 15 e 16 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Ezequias se voltou para Deus, Ezequias abriu o seu coração ao Senhor. Queria chamar a tua atenção nessa manhã do valor de uma oração. Ezequias abre seu coração ao Senhor e confessa para Deus as suas falhas e clama a proteção de Deus sobre o seu povo. Deus ouviu a oração do rei Ezequias. Deus estava vendo a aflição do seu povo. Deus sabia que naquele momento ele tinha que intervir para que as profecias futuras pudessem se cumprir. Se Deus não agisse naquele momento, toda a sua palavra, todas as profecias cairiam por terra, porque se a tribo de Judá fosse extinta, eliminada, destruída para sempre, de onde proviria o filho de Davi? De onde proviria o filho de Deus, o Messias, para salvar o mundo? Sendo que a palavra de Deus tinha sido dada ao rei Davi, dizendo que da sua linhagem é que nasceria o Messias. É nesse momento que Deus então permite que um dos seus anjos desça do céu, cumpra as suas ordens e livra o seu povo. Vale a pena ressaltar nessa manhã um ponto. Geralmente os anjos do Senhor vêm a essa terra para nos beneficiar, para nos proteger, para nos amparar. Mas nesse momento os anjos do Senhor desceram aqui a essa terra para eliminar os soldados da Síria, matar os adversários do povo de Deus, todo aquele que tentava destruir aqueles que estavam dentro do muro da cidade. O anjo do Senhor acabou destruindo a todos. A maneira como Deus fez com que os seus anjos fizessem isso, nós não sabemos. Mas a verdade é registrado na palavra do Senhor. O anjo do Senhor desceu a essa terra, destruiu os soldados da Síria e o povo de Deus se tornou livre. Se não fosse a sensibilidade espiritual do rei Ezequias em buscar a Deus, abrir o seu coração, levar toda uma nação a reconhecer que precisavam do Senhor, eles seriam destruídos, eles fracassariam. A maneira pela qual Deus usaria para preservar o remanescente, para que dessa linhagem pudesse nascer o Messias, nós não sabemos. Mas pelo fato do rei Ezequias ter se voltado para Deus, ter levado uma nação a confessar os seus pecados e a confiar no Senhor, foi o motivo pelo qual eles saíram vitoriosos. É uma lição para nós nos dias em que nós estamos vivendo, como carecemos viver uma vida dependente do Senhor, como carecemos a cada dia abrirmos o nosso coração, confessarmos as nossas falhas, confessarmos os nossos pecados e vivermos uma vida mais dependente de Deus. Quanto mais nós dependermos do Senhor, mais bênção nós alcançaremos. Quanto mais independente nós vivermos do nosso Deus, mais derrota, mais fracasso nós nos depararemos no decorrer da nossa caminhada. Quando nós permitimos que Deus entre em cena na nossa vida, nós alcançamos a vitória. Nós jamais reconhecemos a derrota. Quando nós permitimos que Deus seja Deus na nossa caminhada, nós sempre alcançamos as melhores bênçãos do Senhor. A nossa vida é transformada, a nossa história é mudada por completo. Deus sempre espera que nós possamos dar uma chance para Ele, para que a nossa vida venha a ser transformada por completo. Em nossas batalhas, o diferencial está em quem nós confiamos. Quando confiamos no Senhor, nós vencemos. Mas quando nós confiamos na nossa própria capacidade ou em outros recursos, nós caímos e fracassamos. Deus sempre espera que nós possamos depositar a nossa confiança exclusivamente no Senhor. Se assim o fizermos na nossa caminhada, tenha certeza, nós sempre alcançaremos a vitória. Nós jamais deveríamos ser seletivos nos problemas que nós enfrentamos na vida, aqueles que nós imaginamos que temos a capacidade de resolver, e aqueles que nós acreditamos que são mais difíceis, nós queremos colocar nas mãos do Senhor. Se nos pequenos problemas nós não aprendemos a colocar nas mãos de Deus, dificilmente nos grandes problemas nós iremos nos lembrar do Senhor.
Nós precisamos a cada dia, em toda e qualquer circunstância, independente do tamanho do problema, nós temos que colocar nas mãos do Senhor e esperar pelo Senhor. Quando nós fazemos isso, tenha certeza, em toda a nossa história, a nossa vida será marcada, será registrada de uma vida dependente de Deus. E em toda e qualquer circunstância, independente do tamanho do problema, nós sempre estaremos dependentes, confiantes no Senhor. Precisamos fazer esse exercício diariamente. Toda vez que nos levantarmos, nós precisamos renovar essa aliança aos pés do nosso Salvador, falando: Senhor, nós queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos. Nós permitimos que o Senhor conduza a nossa história, seja caracterizada por uma vida andando ao lado do Senhor. Querido Pai, em tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia sermos mais do Senhor e menos dessa terra. Queremos cada vez mais viver para Ti. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, molda a nossa existência. Nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor em toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ele tenha misericórdia de ti. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua graça, em nome de Jesus. Amém.